Temos aí o Bitcoin a 45 mil dólares no momento que estou gravando esse vídeo, mas com toda essa valorização a gente precisa ter algumas cautelas, tá? Eu quero estar te mostrando o que você precisa estar de olho nesse momento e os cuidados que você precisa ter também, principalmente nas altcoins. A gente tem aí algumas altcoins começando a se movimentar. Na semana passada essas mesmas altcoins estavam se arrastando enquanto o Bitcoin estava lateral e esse é o momento de muita cautela, tá? Principalmente essa semana. A gente tem uma semana onde o Bitcoin ele vai para 38 mil dólares por unidade ou ele vai para 47. Então vamos ter muita volatilidade essa semana, principalmente comecinho dessa semana. E quero estar te mostrando aí antes que você comece a se empolgar demais e comece a fazer coisas erradas aí nesse momento, tá bom? Vamos lá para o vídeo que hoje tem muita coisa que eu quero estar te mostrando, principalmente notícias, tá? Primeiro, mercado tradicional. Como que a gente está aqui no mercado tradicional? Mercado tradicional em queda, a gente tem títulos de 10 anos caindo, a gente tem dólar caindo também. Correção para título e dólar, tudo normal. A gente tem aqui um canal que está sendo formado no dólar. O dólar veio buscar aquele ponto de suporte em 101. Provavelmente vai corrigir um pouco mais para buscar 100, 99, romper esse fundo e tendência de baixa para dólar. E depois a gente tem aí um início de tendência de baixa para todos os mercados que envolve renda fixa, tá bom? Isso, na minha opinião, vai acontecer nesse trimestre ou até o primeiro trimestre de 2024. Quando a gente traz isso para mercado de alto risco, mercado de renda variável, a gente tem início de tendência de alta para mercado de alto risco, mercado de renda variável. A gente vai ver nesse momento o ouro tentando romper a alta máxima histórica, a gente vai ver Dow Jones, S&P, todos os índices norte-americanos tentando romper a alta máxima histórica ou já rompendo a alta máxima histórica, como já está acontecendo com o Dow Jones. Isso é importante ser observado porque esse impacto de mercado de alto risco, falando de mercado tradicional, pode acontecer aqui no Bitcoin. Então, médio prazo, que a gente tem a tendência de alta para Bitcoin e a gente tem aí notícias positivas para sair no trimestre e no semestre aí que pode impulsionar o Bitcoin. Mas no curto prazo, que é o que a gente vai falar no dia de hoje, no vídeo de hoje, o que importa, o que interessa para a gente para o dia de hoje, é aqui o que vai acontecer com a possibilidade de aprovação de ETF de Bitcoin. O que pode acontecer após a aprovação? Tem investidores, tem analistas falando que pode trazer um impacto negativo para o Bitcoin e tem outros já falando que pode acontecer um impacto positivo. Quais que são esses impactos que estão falando aqui sobre impacto negativo? Alguns analistas falam aqui, por exemplo, como lá o CEO da JP Morgan fala que a gente vai ter um impacto negativo e o Bitcoin vai cair, vai voltar para 32 mil dólares. Isso, o CEO da JP Morgan que é cético sobre o mercado de criptomoeda. Mas temos também, recentemente, a empresa de análise da CryptoQuant, muito conhecida aí no mercado atualmente, falando de dados on-chain, falou que existe a possibilidade do Bitcoin voltar para 32 mil dólares. Também poderia causar muitos problemas para as exchanges de criptomoeda, argumentou recentemente o analista da Bloomberg. Então a gente tem analista da Bloomberg também falando que existe a possibilidade sim de uma correção após a aprovação de ETF. Por quê? Existe a possibilidade de chegar ali no dia da aprovação de ETF, lançamento de ETF. No lançamento de ETF, a gente tem o ETF mais barato que o Bitcoin. Então esse pessoal vende Bitcoin para comprar ETF porque vai ser rastreado o preço do Bitcoin no ETF, mas naquele momento de lançamento o preço está mais barato, vai estar mais em conta. Então a gente tem uma venda massiva no Bitcoin, ativo, compra de ETF. Isso alguns analistas falando e existe essa possibilidade. Mas na minha opinião, eu acredito que assim que for aprovado, assim como eu acredito, tem analistas falando isso também, que a gente vai ter uma grande valorização por FOMO, tá? Existe alguns analistas falando isso e a própria SEC fez um alerta sobre FOMO, tá? Para investidores de criptomoedas em meio à ansiedade por ETF de Bitcoin à vista. Então, a gente tem a SEC já falando, alertando, muito cuidado com o FOMO, e esses mesmos alertas foram dados lá em 2021, antes da grande valorização de Bitcoin, e o mesmo alerta foi dado também lá em 2022, quando o mercado estava despencando. Então, quando a gente tem esse grande movimento, a SEC ele faz esse alerta, ele passa esse alerta ali para os investidores de varejo, os investidores ali pequenos que acaba comprando no momento errado, vendendo no momento errado também e acaba caindo aí em algumas armadilhas de mercado, tá? Então a SEC passou esse alerta assim como aconteceu lá atrás
antes de grandes movimentos, tá? Como essa notícia está falando aqui, isso aconteceu lá em 23 de janeiro de 2021, em meio ao mercado de alta de criptomoedas, ações, Ethereum, Bitcoin, altcoin como um todo, tá? E depois aconteceu novamente lá em março de 2022, quando o mercado estava esfriando. Estava entrando em uma tendência de baixa mais rigorosa no início de 2022, março de 2022. E agora tornou a fazer esse novo alerta aí, e muitos já acreditam que este é um alerta para uma possibilidade de aprovação com um grande movimento de alta. E se a gente vai ter esse grande movimento de alta, eles já passam esse alerta antes para que os investidores de curto prazo já fiquem atentos, já fiquem em alerta, porque pode ser um movimento de FOMO, tá? Então, a SEC dos Estados Unidos já está passando esse alerta, aumentando ainda mais a perspectiva de aprovação, a possibilidade de aprovação, e já fez aqui o movimento, já trouxe o movimento de alta para Bitcoin, tá, pessoal? Temos aí possibilidades, temos o Bitcoin acima dos 44 mil na semana decisiva para ETF. Isso daqui já está acontecendo, já estou mostrando aqui para vocês, tá? Bitcoin chegou a tocar nos 45, mas o que importa para a gente aqui é entender que vamos ter uma semana muito volátil. E o que eu quero dizer com isso? Para você que está pegando o trade no Bitcoin, eu mesmo peguei um tradezinho aqui no Bitcoin, porém coloquei um stop muito curto, Bitcoin me tirou, fui violinado, Bitcoin subiu. Chegou aqui onde estaria o meu alvo, em 44.800. O mercado me tirou porque a gente tem uma semana mais volátil. Então, essa vai ser uma semana onde eu vou mais observar, mais acompanhar o mercado do que estar fazendo operações, tá? O que eu vou estar fazendo para essa semana? Acumulando, tá bom? Independente do que aconteça, se a gente tiver o mercado subindo muito, como eu estou acumulando, vou estar lucrando. Mas se a gente tiver uma depreciação, como alguns analistas acreditam, com o Bitcoin voltando para 38, 37, 36, eu vou estar comprando mais. Quais que são as altcoins que eu vou estar comprando mais? Vou estar comprando o Link. Eu vou estar comprando aqui Ethereum, porque o Ethereum, na minha opinião, vai ser uma das altcoins que mais vai subir quando o ETF de Bitcoin for aprovado e se a gente tiver uma valorização de mercado mesmo. E algumas outras altcoins que eu quero estar aportando, quero estar acumulando aí no início desse ano, porque eu acredito que quando o mercado começar a subir de fato, não vai dar mais para estar comprando, não vai dar mais para estar aportando, e só cabe a gente aproveitar as valorizações que podemos ter aí para esse trimestre ou esse semestre aí de 2024, tá bom? Tem um ponto muito importante que tinha passado para vocês na semana passada, que é esse ponto aqui de 44.200, que se tivéssemos rompimento, poderíamos ter o Bitcoin estruturando, e se tivéssemos essa estruturação, se o Bitcoin estruturasse acima dos 44.200, poderíamos ter o Bitcoin aqui nos 47 ainda essa semana. Porém, como é uma semana decisiva, vai ser um mercado onde vai sair de 8 a 80 muito rápido, ou o Bitcoin vai direto para 50 mil ou cai para 38, tá? Então, essa resistência aqui de 47, acredito que seja uma resistência de curtíssimo prazo, talvez nem seja utilizado como resistência, tá? Então, se sair ETF, a gente pode ter o mercado já subindo, vindo direto para 50 mil em algumas horas, ou voltando aqui para 37, 38. E, depois de ter dito isso tudo, o que importa pra gente, tá? De fato, é como eu disse lá atrás, é estar acumulando. Olha só o Link, a gente tem o Link em uma região de suporte. Link, estou acumulando mais aí essa semana, estou comprando e quero comprar mais Link aí no decorrer dessa semana, até antes da aprovação do ETF, porque se esse ETF a gente tiver valorização de mercado, a gente vai ter uma explosão aí de todas as altcoins, de todo o mercado cripto. Então a gente tem uma região de fundo, queria comprar Link em 12, 11, 70, mas vejo que todas as vezes que ele chega perto, ele chegou diversas vezes aqui perto dessa região de 12 dólares por unidade, não segurou, ele toca e já volta rapidamente, tá? Ele não segura aqui embaixo, ele não dá continuidade até os 12, 11,70. Então, já me antecipei aqui no fundo dessa lateralização e quero estar acumulando ainda mais Chainlink para o decorrer dessa semana. Ethereum é a mesma coisa, tá, pessoal? Ethereum a gente tem um momento de lateralização aqui para o Ethereum, quero estar acumulando mais Ethereum no decorrer de toda essa lateralização, porque para mim é uma lateralização por acumulação. Uma coisa muito importante a ser observado também com toda essa valorização de Bitcoin é o volume. O que está acontecendo com o volume de Bitcoin? Veja aqui, a gente tem o volume subindo para o dia de hoje, mostrando para a gente que toda essa valorização é com pressão compradora. Existem compradores cada vez mais interessados em estar comprando Bitcoin. Temos aí um volume chegando próximo aí ou já nos 30 bilhões, com possibilidade de continuar subindo até os 46, 47 bilhões, trazendo mais valorização para Bitcoin. Acredito que esse volume vai subir com a aprovação de ETF.
a gente tem amanhã ou quarta-feira aí para divulgação da SEC de aprovação ou não de ETF de Bitcoin, tá? E com a aprovação, na minha opinião, a gente vai ter valorização. Então, obviamente, o volume vai subir, tá, pessoal? Muito cuidado aí com trades nesse momento, porque a gente vai ter muita volatilidade. Para o dia de hoje, o mercado pode voltar de novo aqui para essa região de 44.200. Com essa volta de 44.200, vamos ter altcoins voltando muito, tá? Então, para você que está pegando trade aí, muito cuidado, porque com essa volta, você pode ser estopado e a dominância do Bitcoin continua subindo. Alvo para dominância em 47%, em 57%. Chegando em 57% vai ser o momento que o Bitcoin vai estabilizar um pouco, vai estagnar e a partir de então as altcoins começam a ganhar a vez, tá? Mas a princípio a dominância do Bitcoin está subindo e se a dominância está em alta, quando o Bitcoin voltar ou se o Bitcoin voltar para 44.200, voltar 1, 2%, vamos ter altcoin caindo 5, 6, 10%. Tá bom? Então, muito cuidado com o trade nesse momento. O que eu considero estar fazendo para o dia de hoje, para o decorrer dessa semana, é estar acumulando principalmente altcoins. Eu já bati todas as minhas metas de Bitcoin, não quero mais Bitcoin, o que eu quero é estar me expondo um pouco mais ao risco. Tá? Eu tenho mais de 70% da minha carteira em Bitcoin e Ethereum. Então, eu quero estar aumentando mais a minha exposição em altcoins. E tudo o que eu trago aqui no meu canal é o que eu faço. E se o que eu estou fazendo nesse momento é comprar altcoins, então o que eu vou trazer aqui para vocês é compra de altcoin, tá bom? Mas aí cabe você analisar se compensa para você ou não. Eu estou trazendo o que eu estou fazendo, tá bom? E uma ótima oportunidade aí que eu estou observando nesse momento é em SDAO. Tinha falado para vocês em vídeos anteriores que tínhamos aqui uma região de suporte em SDAO em 50 centavos, era um ótimo ponto para estar aportando em SDAO e nesse momento temos mais oportunidades em estar aportando em SDAO aqui nessa região de 42 centavos de dólar. Veja que é uma região de fundo, falei para vocês lá na sexta-feira sobre SDAO, tá? Sobre a possibilidade do toque aqui nessa região de fundo e o que acontece depois, tá bom? Veja que nesse momento o SDAO tocou nessa região, nessa base dessa bandeira. Logo depois a gente teve uma valorização bem expressiva em um único dia. A mesma coisa aconteceu aqui, mesma coisa aconteceu aqui. Em um único dia ele voltou tudo para buscar o topo dessa bandeira. Então o SDAO ele pode voltar bem rápido aqui para o topo dessa bandeira, tá, pessoal? Oportunidade para quem quer estar acumulando. Oportunidade é em base, oportunidade é em fundo, não quando está subindo. Quando começar a subir, infelizmente, a gente não vai ter oportunidade. Mesma coisa aconteceu quando estava chegando aqui em 67, quando estava em 60 centavos, onde falei para vocês que não tínhamos oportunidade nessas regiões. Muita gente queria comprar, muita gente acabou criticando porque acreditava que o preço estava subindo, então se o preço estava subindo é oportunidade. Não é assim que funciona. A gente compra em bases, a gente compra em pontos de oportunidade. E os pontos de oportunidade estão aqui em 50, está aqui em 42. Tá bom? Se você quer estar se expondo a SDAO, é um ativo que você quer ter em carteira, então leva aí como base para estudo e não é recomendação de investimento, tá, pessoal? Bom, enfim, para o dia de hoje é isso, tá? Espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma aí e vai ser sempre esse intuito, sempre tá te ajudando da melhor forma possível. Se te ajudou, deixa o like que isso ajuda o canal a crescer, se inscreve aí também, porque eu tô aqui todos os dias, de segunda a sexta, para estar trazendo conteúdos como esse, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo,